Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com um Preterista. Você sabia que todos os pastores que cobram dízimo dos seus membros colocam seus membros em maldição? É isso aí que você ouviu. Todos os pastores que cobram o dízimo dos seus membros estão amaldiçoando seus membros. Por quê? Porque estão tirando os seus membros da igreja da graça de Cristo, do reino eterno, do pacto da graça, e colocando seus membros no jugo da lei, no pacto da lei. Porque o dízimo faz parte do pacto da lei e não do pacto da graça. No Novo Testamento você não vai ver cobrança de dízimo para o povo cristão. O povo cristão da graça de Deus não paga dízimo. Quem pagava dízimo era o povo judeu. Aí o que o pastor faz? Ele tira o seu membro do pacto da graça e coloca um jugo da lei em cima do seu membro e coloca um membro em maldição. Como que ele faz isso? Toda vez que ele cobra dízimo, ele te coloca debaixo de maldição. E você está dando dízimo achando que está agradando a Deus. E que Deus vai devolver 2 vezes, 10 vezes mais, 2 vezes mais. Que a sua colheita vai ser grande. Mas isso é um engano em que eu vivi por 30 anos. E hoje, graças a Deus, eu compreendi a verdade. Toda vez que você dá dízimo, você está entrando no pacto da lei. Aí alguns pastores vão dizer assim, mas você está esquecendo que a lei, o dízimo era antes da lei, né? Porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Pois bem, de fato, é verdade. A lei vem depois. Porém, a lei, o dízimo entrou na lei. Não só o dízimo entrou na lei, como a circuncisão também entrou na lei. Né? A circuncisão também era antes da lei e ela entrou na lei. E quando esse preceito entra na lei, passa a ser obrigatório ao povo judeu cumprir o dízimo e a circuncisão. Tá? Aí o que os pastores fazem? Não, o dízimo é bíblico. Sim, é bíblico, mas não é para o povo cristão. O dízimo é bíblico, porém a Bíblia foi escrita por povos judeus, com a sua cultura judaica, com suas leis. E Cristo aboliu a lei na cruz. Aí, irmão Leandro, mas como que você prova isso que está escrito? Que está escrito lá na Bíblia que quando a gente dá dízimo, a gente está debaixo de maldição. É só você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e sai desses papos furados de pastor aí, você vai ver o perigo de você dar o dízimo. Né? O perigo. Abra comigo aí em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 9, 10 e 11. Ó, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé. Né? Os da fé que são abençoados. Não é os das obras da lei. E sim os que vivem pela fé. Todo, pois, quantos são das obras da lei, todos, pois, que são das obras da lei, ou seja, que praticam as leis de Moisés, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Vamos ler? Está escrito. Aonde que está escrito? Depois eu vou lá mostrar para você aonde que está escrito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Olha essa palavra aqui. Todas as coisas. Não é só o dízimo. Não é só a circuncisão.
Você, para ser abençoado como o crente Abraão, você tem que viver pela fé. Mas se por acaso você quiser viver pela lei, você tem que cumprir todas as coisas que estão no livro da lei. E são 613. Se você não cumprir todos os 613 preceitos da lei, você se torna maldito. Aí a pessoa dá só o dízimo, mas não cumpre a circuncisão. Aí a pessoa dá só o dízimo, mas a filha, quando é pega no ato de adultério, vai casar e descobre que não é virgem, ela tem que ser apedrejada pela lei. E aí? Vocês cumprem isso? Não cumprem. A lei do liverato, vocês cumprem? Não cumprem. Mas querem cumprir a lei. Com isso, vocês entram na lei de Moisés. E se vocês não cumprem tudo, se torna o quê? Maldito. Por isso que você vê muitos dizimistas aí que dá dízimo, dá dinheiro e a vida não prospera. E a vida não anda. E ele fica sem entender. Mas eu sou dizimista, mas acontece tanta coisa comigo. Meu dinheiro não dá. Poxa, mesmo eu dando dízimo, mesmo eu praticando as obras aqui da lei, sendo tudo certinho, as coisas não fluem para mim, as coisas não andam. Por quê? Porque está debaixo de maldição. Se você quer viver pela lei, ou se o seu pastor quer botar você na lei, você tem que cumprir tudo. Todo o que está escrito no livro da lei. Todas as leis. Se você deixar de cumprir uma, você está debaixo de maldição. Aí ele diz aqui, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Tem que praticar todas. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir todos os preceitos. É o que eu falo para você, meu irmão. Você quer dar o dízimo, mas você não vai conseguir cumprir todos os outros restantes da lei. E como ele disse aqui, está escrito. Aonde que está escrito? Eu vou mostrar para você. Abra comigo aí agora. Tiago 2, versículo 10. Aqui onde está escrito, ó. Olha o que o Tiago fala, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, todos os preceitos, você guarda todos os preceitos da lei, mas tropeça em um só ponto, você se torna culpado por toda ela, por toda a lei. Entende? Então se você vai praticar o dízimo, se você quer ser abençoado através do dízimo, você tem que praticar toda a lei. E não pode errar em nenhum ponto. Se você errar num ponto da lei, você se torna maldito e culpado por todo o restante. Você está entendendo a complexidade, irmão? E os pastores não te explicam isso. É melhor você não dar o dízimo, irmão. Viver pela graça. O que é viver pela graça? Todos esses sacrifícios, todas essas dívidas já foi paga. A Bíblia fala em Hebreus que todo o escrito de dívida foi cravado na cruz. Você não tem mais nenhuma dívida para ser paga. Toda a dívida que você tinha já foi paga. Primeiro que você não é um povo judeu, você é um povo cristão da graça de Cristo. E essa obrigatoriedade de pagar o dízimo não era para você nem para mim. Era para aquele povo. Nós somos um povo gentílico, um povo cristão da graça de Deus. Então toda vez que o teu pastor coloca você para pagar o dízimo, você entra debaixo de maldição, através da lei de Moisés. Espero ter te explicado melhor aí o porquê que eu não dou o dízimo. E porquê que eu aconselho você também não entrar nessa de dar o dízimo. Graças a Deus para vocês aí.